Lobato Palê, você tem um mínimo de esclarecimento sobre quem foi, qual época que ele atuou, entendeu? Então, eu acho que o movimento negro, ele, de uma maneira geral, ele é salutar para o país. Acho que a gente avançou muito contra o racismo por conta da atuação do movimento negro, isso tem que ser admirado, mas excessos ocorreram. Então, responde aí, o Elvésio. Não, o que você falou, né? Tipo, casos diretos pessoais ainda não, né? Mas assim, através de notícias. Mas é o que eu falei, à medida que o tempo for passando, e se esse pessoal continuar avançando, isso vai se voltar contra mim uma hora. Mais cedo ou mais tarde, pelo menos é a sensação que eu tenho. É o que eu espero que aconteça. Por isso que eu já tento atuar desde agora para que no futuro seja menos pior para mim. Vou passar a palavra para o Beck, mas antes eu vou responder. Sei, é verdade, você tem que ver a idade do Manuel Carlos. Ele foi, a partir de um determinado momento, bem criticado em relação a isso, mas o Miguel Falabella não é o Manuel Carlos, entendeu? Então, assim, com todos os problemas que você pode criticar a Globo com relação a isso, a Globo, nessa questão da integração do negro, ela sempre foi mais pioneira do que as outras, entendeu? Eu lembro de um caso, eu não vou lembrar o nome da novela agora, mas eu posso trazer a novela, o nome da novela, os dados, numa próxima live, em que a Globo, né, um dos autores da Globo, colocou uma novela em que tinha uma personagem negra de classe média, feita pela Zezé Mota, que namorava com o finado Marcos Paulo, que interpretava um playboy rico e tal, que era dono de uma discoteca, que só o fato de colocar uma negra numa posição não subalterna, namorando com um cara branco bem-sucedido, gerou uma enxurrada na época eram cartas, né? Contra a Globo, dizendo que aquilo ali era um absurdo, que aquilo ali não poderia ser vinculado, que aquilo ali era uma coisa ridícula, entendeu? Então você vê que a Globo, nesse sentido, ela sempre foi mais avançada do que as outras emissoras, entendeu? Porque se o Manuel Carlos tinha esse problema, ele tinha a cabeça um pouco Casagrande Senzala, você imagina o que acontecia nas novelas, porra, da Manchete, do SBT, da Record, que começou a fazer novela depois, entendeu? Então, a gente tem que colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, Beck, se você quiser complementar alguma coisa com relação à sua visão sobre o PCO, e aí você já emenda as suas considerações finais aí. Bom, então, concluindo, né? Olha, cara, eu acho que o PCO ele teve uma importância mais ou menos grande ali na radicalização do combate lá ao bolsonarismo, né? Foi a única parte que foi para a rua descer o cacete quando precisou, né? Só que ele peca em alguns sentidos. Por exemplo, eles querem fazer uns populachos, né? Como fizeram na questão das vacinas, né? Chegaram a questionar, inclusive, questionam se funciona ou não. Então, isso aí é para tentar ficar muito povão, assim, né? Ficar assim, muito... O PCO é um partido que sofre desse problema. Tá? Ele tem também o problema que é o seguinte, ele é o partido de um homem só, né? Ou seja, o PCO tem um nome só, que é o Rui Costa Pimenta. Se o Rui Costa Pimenta morre, acabou o PCO. Some. Que é a única figura realmente popular que tem ali dentro, né? E falas do Rui Costa dificilmente serão questionadas lá dentro, né? Uma espécie de autoridade única dentro do partido. Acho também que eles pecam em ficar fazendo uma defesa. Eles defendem mais o Lula do que o próprio PT, né? Aliás, acho que defendem o Lula até mais que o próprio Lula, talvez, né? Mas de forma geral, né? Acho que, enfim, é um partido de esquerda dito radical e está em falta aqui no Brasil. Óbvio, espero que o pessoal da Soberana evolua aí suas posições e consiga dialogar, levar o discurso mais adiante. O José Guilherme colocou assim: PCO apoiou o monarca e liberdade de expressão restrita, apoiou o Robinho no caso do estupro, apoiou o negacionismo da vacina e isolamento social.
Pois é, no caso do Robinho, é para causar, né, cara? No caso do Monark, a colocação do PCO, e ele defendeu isso usando a bibliografia marxista, foi a seguinte, que aliás é a mesma argumentação que se usa nos Estados Unidos, pela esquerda norte-americana, inclusive esquerda comunista norte-americana, lá do judaísmo, lá do... que aliás quem fez uma colocação muito boa sobre isso foi Greenwald, que é o seguinte, eu não posso confiar no Estado burguês que, dentro desta ótica, é aquele que me ameaça, né, para decidir o que pode ser dito ou não dito. Né? O que não quer dizer que a esquerda norte-americana ache legal os nazis na rua. A esquerda norte-americana fala o seguinte, não, vocês têm a liberdade de expressão de vocês garantida perante o Estado, mas perante a gente não. Então o nazi sai na rua e toma porrada do militante esquerdista, né, judaico lá nos Estados Unidos. Né? Lembrando que os judeus norte-americanos, aliás, da América do Norte, como geral, tiveram uma grande ligação com o comunismo no século passado. Então, eu não acho essa questão do monarca e do PCO assim, muito, que muita gente acha como indefensável dentro da teoria de esquerda, eu não considero que assim seja. Tem precedente dentro da esquerda para fazer essa defesa. O caso do Robinho aí já é outra coisa, né? Aí ficar de, sei lá, eles fumam uma maconha lá e vão dizer coisa tipo, o imperialismo ele quer destruir o futebol brasileiro, porque destruindo o futebol brasileiro eles vão destruir a imagem nacional e aí vão poder nos dominar. Aí é cocaine, é maconha, sei lá o que rola lá, né? Mas é sei lá, eu acho que é muito mais para causar, porque o pessoal nota que ele tem muito essa questão de que é o seguinte, vamos tomar uma posição absurda, que aí a gente sai na primeira página, entendeu? E tem funcionado, de certa forma, para eles tem funcionado. Eu só não acho que seja uma coisa produtiva para a esquerda. Né? Defender Robinho, por exemplo. Não vejo, porque não vejo que o Império... Eu fico imaginando assim, os caras dentro do Pentágono, sei lá, né? Pensando, como faremos para expandir nossa influência dentro da América do Sul, especificamente do Brasil. Aí eles chegam, vamos perseguir o Robinho. Porra, é ridículo, entendeu? Então, esse posicionamento do PCO em relação ao futebol, por exemplo, é uma tentação, é uma tentativa de, causar, né, para ficar na primeira página, e 2, tentar dar um populacho de novo para aí o pessoal, o estilo do futebol, o estilozão do futebol, tudo pro lado do pessoal. Então, basicamente, é isso. Eu acho que é um partido que faz escândalos propositais para a primeira página e faz populacho. Esse é o lado ruim. Mas o PCO tem várias outras virtudes que também não vou citar aqui em outro momento, aí eu cito, porque senão eu vou ficar aqui comendo o tempo todo. Né? Os pontos negativos do PCO é que explicam por que ele foi aquele que se destacou primeiro entre a esquerda radical, acho que são esses. Né? Então, passo a palavra, acho que é isso. Aliás, abração no coração de todo mundo, beijão aí, já vou me despedindo aí. Boa noite, valeu. Valeu. O Rick. Boa noite. Boa noite, o Beck. Abração aí. O Rick, dá a tua visão final aí sobre o PCO e também já conclui com as tuas considerações finais. Antes de falar sobre o PCO, vou falar sobre novela da Globo, né, que tava um assunto anterior sobre a questão da representação do negro na televisão, né? E teve um episódio que eu achei curioso, porque, por exemplo, eu acho que a novela era Segundo o Sol, eu não lembro. Era uma novela, né? Era uma novela que se passava na Bahia, né? E às vezes eu vejo, né? Por exemplo, na Bahia é um local onde tem a maioria da população é negro retinto, né? E só escolheram atores brancos, né? E tem muita gente que reclama, né,
de colocarem por exemplo, Elfo Negro, Papai Noel Negro, né? Fala que a Pequena Sereia Negra, né? O pessoal dá como se criaturas mitológicas não pudessem serem negras, né? Enfim, mas e nessa situação eu acho que faltou para a Rede Globo, né? Estando numa região onde a maioria étnica é negra, escolher atores negros para representar a população do local, né? Coisa que não foi feita. Daí é uma crítica que eu faço, né? Tem na própria Globo, Thaís Araújo, Lázaro Ramos, né? Só que eu acho que é muito pouco, né? Para emissora, eu acho que deveriam, né, dar mais oportunidades para que outros atores e artistas negros possam, né, diversificar, que eu acho que é algo muito bem-vindo, né, nesse sentido. Quanto ao PCO, né, o pessoal ele tem essas posições folclóricas aí para ganhar mídia, né. Eu acredito que o que voga ali é a questão o PCO ele foca unicamente na questão da defesa do nacionalismo, né? Nacionalismo no sentido de defender que eu acho que tem sido a bandeira geral, né? Tentar colocar a bola no chão, né? Trazer o debate para a pauta econômica, né? Que é onde a esquerda atua melhor, né? Porque a gente teve, por exemplo, o próprio governo Temer e o governo Bolsonaro, onde você teve uma situação de mais desemprego, de piora nas condições de vida, né? Então acabou, né? E muito e o PCO ele vai, né? Ele de fato é um partido da causa operária, né? Porque ele se comunica com o trabalhador, né? Embora assim, eu acho que eu sou, sob o ponto de vista partidário, eu sou mais similar ao Frota, né? Eu sou um cara mais de centro do que de extrema esquerda, eu sou o que eles chamam de reformista, né? Eu acho que dentro do capitalismo eu defendo uma política econômica mais keynesiana, né? Eu acho que tem que haver, né? Acho que as camadas populares, a classe média tem que ter mais acesso ao consumo, né? Coisa que há uma privação do consumo, né? Eu acho que as camadas populares deveriam consumir mais, né? E eu sou favorável ao consumo, né? Eu sou bem capitalista, né? Eu tenho, eu gosto de usar de tudo que o capitalismo proporciona, Nike, Adidas, McDonald's, Burger King, cinema blockbuster, né? Eu gosto de ir para um cinema, assistir um filme da Marvel, entendeu? E depois comer no KFC. Para mim é o rolê perfeito, né? Vamos assim dizer. Então, eu não tô longe do comunismo, do socialismo, eu acho que só que eu acho que do jeito que tá, né, essa perda de tecnologia que o Brasil está tendo, essa desindustrialização, né? Essa valorização do rentismo, do capital especulativo e pouca geração de emprego, pouca renda para o trabalhador, eu acho que é uma grande ruína para o país, né? Ô, Rick, Quanto ao PCO, ele não é um partido que não me representa, né? ô, Embora eu respeite, ele não me representa. Rick, responde essa pergunta aí, que quando você concluir a tua visão do PCO, responde a pergunta do Caninha aí. Não, porque assim, eu